Olá, tudo jóia com vocês? Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas. E estou fazendo uma live, tema livre. E sempre adoro fazer esse tipo de live, pois a gente explana muita coisa. Recebo do Brasil inteiro, até do mundo, perguntas sobre a espiritualidade que nenhum professor de nenhuma escola poderá te ensinar. Você não aprenderá isso talvez com um padre na igreja católica ou com um pastor numa igreja evangélica. Somente um mestre ocultista que estuda estudo filosófico, ocultistas com gnoses, poderá te responder. O que é um estudo gnóstico? Profundidade. E aqui, se você tem a mente aberta para novos conhecimentos, esta é a sua live. Damos agora abertura aos nossos estudos. E sem mais delongas, como sempre, gosto de aproveitar bastante o tempo que a gente tem disponível. Vamos começar com as perguntas. Paulo Vicente Mascarenhas, isso, de Brasília, Distrito Federal. Ele pergunta, existe algum tipo de oráculo utilizando chama de velas? Sim, existe a piromancia. A piromancia, ela vem de piro, que vem do fogo. E mancia vem de adivinhação, ou seja, interpretação usando as chamas do fogo. E é aqui que a gente vê uma vela quando a gente coloca e já ela acesa já significa uma magia. Interpretação usando as chamas do fogo, como tochas também, fogueiras, os magos, as bruxas da antiguidade utilizavam, e as velas também podem ser vistas, os oráculos, através das suas chamas. E o que a gente observa nas chamas? A cor, se ela está azul, se ela está vermelha, se ela está amarela ou laranja, a gente observa. E por a coloração que estiver na chama, assim será o significado de uma pergunta que a gente às vezes faz a resposta, ou simplesmente uma revelação. O tamanho da chama também é muito importante na piromancia. E o movimento. Se a chama está parada, como esta aqui, se ela fica balançando, se ela vai muito para um lado direito ou mais para o lado esquerdo, o movimento. Então a gente olha todos esses fatores, tudo isso a gente observa. E ela vem de origens de culturas antigas, na Grécia Antiga, na Roma e também no Egito, que usa sempre em rituais antigos, os ancestrais usavam o fogo, porque o fogo é um elemento poderoso e sagrado. E essas práticas elas servem para meditação, para adivinhação, até para você fazer rituais. Então, existe a leitura do oráculo utilizando chama de velas, né? Que pode também você ver também o formato que quando acaba, que é da borra da vela. Quando você vê uma vela que ela some por completo, significa que esta vela foi bem recebida pela a entidade. E se ela fica com muita borra, significa que existe uma demanda muito grande que as energias teve que lidar para poder destruir aquela certa demanda, né? Tapuia
Angoré, está aqui o nosso amigo Índio. Boa noite e obrigado pela sua presença. E todos que estiverem na live, aqui é um tema livre. Se você tiver dúvidas, faça a tua pergunta e na maior satisfação, alegria e carinho estaremos respondendo. Então essa é a minha resposta. Eu fiz um breve resumo sobre a piromancia para você, Paulo Vicente Mascarenhas, de Brasília. Um abraço a todos os candangos que nos assistem. Vem também uma pergunta de Ivo Pamplona Neto. Ele é de Caldas Novas, Goiás. Olha, bem perto aqui de Anápolis. Qual a ligação da psiquiatria com a física quântica? É uma excelente pergunta. Qual a ligação da psiquiatria com a física quântica? Bem, não tem ligação praticamente nenhuma, porque são coisas distintas, diferentes. Claro que a física quântica vai trabalhar também com emoções, com sensações, mas é algo mais profundo. Um psiquiatra, por mais formado que ele seja, ele estuda também sobre religiões, sobre espiritualidade, para saber abordar e lidar com algumas questões, mas ele jamais vai te atender como um físico quântico. Jamais ele vai te atender como um médium clarividente, porque ele não tem essa faculdade desenvolvida da sua psique. O que acontece muito hoje, gente? Pessoas que estão lotando sanatórios não porque são loucos, porque são mal interpretados. Chega em algum psicólogo ou em algum psiquiatra que vai te dar um laudo de esquizofrenia, dependendo daquilo que você fala anormal, porque quando falamos de ciências ocultas, de espiritualidade, são coisas anormais. Estamos mexendo com o lado sobrenatural. Isso, um lado sobrenatural. E aí tem pessoas que vai sentar num divã e falar para um psiquiatra: doutor, eu vejo vultos, eu vejo monstros, eu vejo anomalias, eu não consigo dormir porque tem um espírito andando dentro da minha casa, tem uma voz falando na minha cabeça. São diagnósticos que ele vai te dar. Ele vai deduzir muitas das vezes que você usa drogas, alucinógenos, que você bebe e está tendo frutos da sua imaginação, ou simplesmente você está com desvio de personalidade ou um parafuso a menos. Vai achar que você está esquizofrênico, que você está com problemas mentais e vai te empurrar uma carbamazepina, vai te empurrar um Cardenal. E você que não tem problema nenhum vai acabar tendo problema, porque você não é doente e vai beber um remédio sem estar doente. Isso já aconteceu comigo. Antes de ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu uma vez, por mim mesmo, eu fui num psiquiatra, porque realmente eu via muitas coisas fora da caixinha, coisas sobrenaturais. Eu não entendia sobre aquilo, não. Alguma coisa está acontecendo, isso não é normal. E não é sobrenatural. E procurei um cara desses aí, ver uma junta de estagiários e veio conversar, pesquisar a minha vida toda, perguntando tanta pergunta imbecil. Me perguntaram se eu já usei drogas, se eu já tive relação homossexual, se eu já roubei, se eu já matei. Tanta coisa que fora da realidade. Eu falei, poxa, não está resolvendo nada. Eles vão ser mais um que vai saber da minha vida e não vai resolver o meu problema. Diferente de um oraculista, que ele sente a vibração, que ele sente a energia, que ele não precisa às vezes nem de um oráculo. Se ele é um clarividente, basta olhar nos seus olhos, basta olhar
em você, saber que você existe e sentir a sua essência. Não precisa te conhecer, ele te conhece através da radiestesia, através do magnetismo, porque existe em tudo um magnetismo. Então, muitas pessoas quer na real desenvolver a sua espiritualidade, sua mediunidade, ou tem dúvidas sobre os fenômenos paranormais, procura um parapsicólogo, procura um físico quântico, um médium, porque ele vai te falar sobre a lei da atração das energias. Veja aqui um ímã para você ver. Ele vai saber o que atrai o ímã, aqui atraído pela esfera. Olha para você ver o equilíbrio. Aqui é uma esfera e ela está aqui, ó. Isso chama magnetismo, que é atrelada a muitas forças. É a força que atrai as vibrações. Aí a gente faz estudos mediante o magnetismo. Olha para você ver. Os opostos se atraem. Veja bem. Assim, você pode compreender muitas coisas que as igrejas e certos lugares que se dizem entender não vai saber compreender o que realmente está acontecendo com você. Procure um especialista e não alguém que simplesmente leu a técnica e se formou em técnica, em apenas na metodologia, em apenas literatura, mas não em vivências de práticas, que é diferente aquele que apenas leu do que aquele que vivenciou. São caminhos totalmente diferentes. Então, existe uma ligação da psiquiatria porque vai estudar as sensações, mas se for se aprofundar, a psiquiatria não chega aos pés nem um terço da física quântica, porque a física quântica, a mecânica quântica, ela vai na raiz do problema. Ela pode viajar no tempo, ela pode até mostrar algo que você, uma memória esquecida, uma memória do passado, uma memória ancestral, resgatar valores, resgatar a tua essência apenas fazendo um oráculo. Então existe uma grande diferença, Ivo. E o Franciele Rabadan Gouveia, ela é de Araguari, Minas Gerais. Um abraço, Uaiçô, para todos os mineiros, terra boa. Conheço Araguari, já estive em Araguari. Então, foi a primeira cidade de Minas Gerais que eu conheci, foi Araguari, dentro do Triângulo Mineiro. A pergunta da Franciele Rabadan Gouveia Mago Nelson, qual a sua visão sobre a Semana Santa e a Páscoa? Olha que coincidência, estamos à véspera da Semana Santa, amanhã é a sexta-feira da Paixão de Cristo, né? E também sobre Páscoa, né? A minha visão sobre Semana Santa. Um ocultista, ele não é limitado ao cristianismo. Ele não se prende em dogmas religiosos, em dogmas cristãos. Ele vem de origens remotas antes de Cristo, do paganismo, das civilizações antigas antes de Cristo. Não vem do cristianismo. Então, para nós, não faz a menor diferença. Olha, meu pai, eu nasci num lar de umbandista. Meu pai e minha mãe era mãe e pai de santo. Meu pai, como ele vinha da Umbanda, é matriz africana
com o sistema religioso do catolicismo ali agrupado. Isso é Umbanda, tanto que existe o sincretismo religioso, misturando orixás com santos católicos, o sincretismo. Então, ele rezava o terço, ele ia nas missas. Eu particularmente eu nunca gostei muito de missa. Quando me levavam para a igreja, eu bebezinho, eu aprontava um maior berreiro com aquela ladainha do padre. Eu nunca gostei de repetição. Enquanto a minha mãe não saía para fora comigo, eu não parava de chorar. Eu odiava ficar dentro, ouvindo o negócio de missa. Então, Semana Santa. Então, meu pai, como um bandista, ele tinha assim, um respeito enorme. Ele ficava de luto. Ele cobria com pano preto mesmo o altar, o congá, né? Ele não fazia atendimentos, ele não benzia ninguém, ele não fazia nenhum tipo de atendimento mediúnico. Isso por quê? Por um respeito, né, que ele tinha ali de um modo cristão, né, de uma forma cristã. Ele nem comia carne, né? Ele comia ovo, comia verdura, tinha aquela besteira lá de não comer carne, né? Eu respeito quem tem a sua devoção e tudo, mas vamos ver pelo lado prático. Se você tiver um pedaço de picanha aí que você não vai comer amanhã, pode mandar para mim aqui, eu faço um churrasco. Mago Nelson, mas aí você vai comer o corpo de Cristo. Você vai comer Jesus. Eu falei, não, eu vou comer um pedaço de vaca, um pedaço de porco, não vou comer Jesus. Isso é uma idiotice, cara. Isso é uma idiotice. Isso não vai somar em nada. O que vale, às vezes, você deixar de comer carne e falar mal da vida dos outros, desejar mal para os outros, não adianta nada. Isso é simplesmente algo simbólico, que não representa nada para um ocultista. Respeito quem tem a sua fé católica, tudo bem. Mas um pagão, um paganismo, um ocultista, ele não vê isso. Semana Santa, o que nós vemos de egrégora dentro de uma Semana Santa, como o Natal, como o Halloween, como o Dia de Finados, egrégoras. É um dia espetacular para fazer ritual. Ritual para quem quer um contato ali com os mortos, com o seu resgatar a sua ancestralidade, se aprimorar, se evoluir espiritualmente e até destruição. Você fazer um ritual na sexta-feira da paixão, entendeu? Ritual de destruição. Por que não? Mas você não tem medo da lei do retorno? Lei do retorno, se você estiver fazendo algo mal para quem não merece. Mas tem muito filho da puta aí que ferra a tua vida, você vai perdoar ele? Ele não pensa duas vezes em atrapalhar o teu trabalho? Às vezes fuxicar de você, fazer uma fofoca de você para o seu chefe? Ou ficar atrapalhando a sua vida com a sua família, o convívio que você vê, às vezes fala mentiras sobre a tua pessoa para desmerecer a tua reputação, ou às vezes ele fez algo mais grave, ele machucou um ente querido seu com palavras ou até fisicamente. Perdão? Jamais. Um luciferiano não perdoa? Para que perdoar? Você não vai esquecer. Quem esquece algo que alguém faz? A gente fala um perdão de aparência, não de coração. E deve ser assim. Não se deve confiar em quem te traiu. Você tem que ficar com o pé atrás. Cautela. É assim que pensa um luciferiano. Então, para mim, Natal, Sexta-feira da Paixão, isso para mim é aí que eu gosto de acender a vela preta, eu gosto de chamar Exu, trabalhar com Daimon, para mim até melhor, porque é muita gente orando junto, rezando junto, chorando junto. Você não sabe o magnetismo, cara. Os
portais que é aberto com tudo isso, que esse pranto, que essa ladainha, que essa oração, essa rezadeira, essas velas que são acendidas. É tanto portal, tem gente que acende vela por acender. Nem sabe ele que está tendo uma conexão, está tendo uma egrégora ali. Você quer ver uma egrégora forte? É de finado, cara. Que é aquilo. E Páscoa, Franciele, para mim é uma mentira, é um marketing, igual tem o Papai Noel lá. É Jesus ou Papai Noel lá no Natal? E coelho? Diabo de chocolate, ovo de Páscoa. Que é isso? Coelho não bota ovo. Você já viu um coelho botar ovo? O da Páscoa bota, né? Que idiotice. E muita gente fica fascinado por negócio de ovo de Páscoa e tudo mais, tal. Jesus não nasceu em dezembro, como diz, 25 de dezembro, e nem morreu em abril. Lê na história, busca conhecer a história para você ver que você é enganado a vida toda. As religiões te sabotam o tempo todo. Te sabotam para te deixar enganado, iludibriado, manipulado. Isso aí. A Ayla Félix do Sacramento, ela é de Peixe, no estado do Tocantins. Um abraço aos tocantinenses. Ela pergunta: quais são os locais que são carregados de densas energias? Isso. Boa pergunta. Quais os locais que são carregados de densas energias, os quais eu devo evitar? Tem muito lugar. Vamos falar aqui de pelo menos 5, né? Vamos falar de um local, motel. Motel é um lugar que você não deve pisar num motel. Mas Magno, você quer passar a minha lua de mel, né? Com a minha esposa, numa cama bonita, cheia de flores. Você pode fazer isso na tua casa, pô. Decorar a tua casa do jeito que você quer e não vai precisar pagar por hora, ficar se preocupado em fazer ali um sexo rápido porque pagou só uma hora de motel. O que é isso? E outra, por que o motel é um local que você tem que evitar? Eu tô caçando briga aqui com os moteleiros da vida, né? Porque é um local que muitas vezes não tá o homem, geralmente é lugar de infidelidades, de adultérios, carregado de energia de vaidade, de prostituição. Raramente você vê esposo levar a esposa para um motel. Você vê mais o homem levando um amante, levando uma profissional do sexo, né? Ali paga um local para não fazer em público, aí em áreas fechadas. Então, um lugar de contaminação astral, miasmas, horrível. E nós somos como esponja. Você chega num local desse aí limpo e sai sujo. Sujo de miasmas, de lavas astrais, que são, esses locais são carregadíssimos de energias densas, de fornicações, porque o sexo em si já é uma força extraordinária. E dentro de algo errado, como uma prostituição ou adultério, isso aí faz um regaço na vida suja. Então é um lugar que eu não recomendo. E hospitais. Mago Deus, mas se eu adoecer eu não posso ir para o hospital. É um caso à parte. Tudo bem. Eu vou para o hospital porque eu, obviamente, estou doente. Aí eu vou para o hospital para me tratar. Mas não é um lugar para você ficar visitando, passeando, olhando os doentes lá. Que graça tem isso? Você quer ver como que o lugar mais denso que existe de energia negativa, carga negativa, dentro de um hospital? O expurgo. Ali onde tem a lavanderia, que lava um monte de pano sujo, ali você souber o tanto de lavas astrais que existe, né? É um local que mais funcionários que trabalham no hospital que vai ter acesso. Fora isso, necrotério. Necrotério também, muitas das vezes,
Vai lá uma pessoa que perdeu um parente que morreu, né, que vai ver o necrotério. Mas tem um outro local que muita gente vai ali e pisa, uma maternidade. Mas a maternidade nasce criança, mas morre criança. Morre muita criança, que muitas das vezes que por negligências médicas morre. É um tipo de injustiça, porque a mãe que aborta um filho, às vezes comprou um enxoval ali, vê seu filho, ela vai ficar com ódio, com raiva, aquela lágrima daquela mãe já é uma energia densa que vai carregar aquele lugar. UTI, a UTI dentro de um hospital onde tem vários óbitos, carrega muita energia, muita miasma, muita energia negativa. É negativa, não é coisa saudável, coisa que adoece, que entorpece a pessoa, né? Então, pense muito bem de andar nestes locais. E cemitérios, né? A gente não pode dizer, mas Mago Nelson, sua falange é do povo caveira. É diferente um espiritualista. Olha, para você ter ideia, o cara quando ele é necromante, quando ele é um mago, ele pode pegar em terra de cemitério, ele pode pegar em necrochurrume, que é aquela lama que sai de defunto, não vai acontecer nada com ele. Agora vai pegar você que não tem um conhecimento, que não é iniciado, você vai morrer canceroso, você vai atrair doenças para o seu corpo. Então, o cemitério é um local de muito respeito e também de densas energias. Ali também vai muitos pessoas chorar os seus falecidos, derramar tristeza, saudade, aquela coisa de nostalgia, e também causa muitas cargas negativas também. Ali é um local que não é enterrado só gente boa. Tem gente ruim que é enterrado, gente assassinada, gente com doença, que morreu definhando. É muita natureza, é muita energia. É um local que eu não recomendo você ir passear, se você não for fazer um sepultamento. Levar crianças, jamais. Criança é a coisa mais vulnerável que existe para entrar dentro de um cemitério. E ir num velório, eu não recomendo. Então, se você... E outra coisa, você quer ser um ocultista, tudo bem. Mas se você quer partir para o lado da magia, saiba que é um povo que eles não têm meio termos. Não é de se arrepender. Se você vai fazer algo para você ou para alguém dentro do cemitério, tem que ter certeza que aquilo não tem volta. E se você se arrepender, cai para cima de você. Então pense bem em mexer com o povo da esquerda, com o povo da calunga. E outra, o cemitério é um lugar de muito respeito, assim como você pede licença numa mata para entrar, para não ser ofendido por uma cobra. Isso é coisa que nós magos fazemos. Respeitamos o Campo Santo. Ali nós entramos no cemitério, pedimos licença ali, João Caveira, que está ali na porteira, ao Cruzeiro das Almas, ao seu Exu Caveira, que é o guardião, rei da calunga. Então existe um respeito que a gente tem, né, de ter ali dentro do cemitério. Nada de pegar mudinha de rosinha que achou bonitinho e levar para casa, nada disso. Você está levando larvas astrais, até o dono daquela tumba, o Egum, vai acompanhar você, porque você está pegando uma coisa que não te pertence. Então pensa bem o que você está fazendo. Pisar em cima de túmulos também. Às vezes é a explicação que alguém já me perguntou, Mago, nossa, por que às vezes tem túmulos que tem correntes? E por que se coloca parafusos nos caixões, travas? A pessoa morreu, não vai sair porque coloca trava. Aquelas travas simplesmente é para na descida do caixão, o caixão não abrir e o defunto cair. Simplesmente é só isso. Não é porque o defunto vai fugir nem nada.
E porque tem correntes no túmulo, é porque eles eram escravos, é do tempo dos escravos, nada disso. A corrente é para você respeitar. É um tipo de um isolamento ali para você não pisar. Não pisar, que ali tem um corpo, os restos mortais, que devem ser respeitados. Então, cemitério, se você não tem o que fazer, não vai passear em cemitério. Não é local de você ficar passeando, fazendo piquenique, entendeu? Tem um lugar de densas energias. E se você tiver com seu campo aberto, você vai sair super carregado. Baladas, shows, aglomerações de pessoas ali usando drogas. Você quer ver? Tem muita gente que bebe por aí, aquelas rodas de amigos que estão tomando cerveja, tudo numa mesa ali. A maioria é quiumba que está ali, usando aquelas pessoas. Mago Nelson, então existe a capacidade de um espírito usar uma pessoa como cobaia? Existe sim. E é ali que eles usam. A pessoa está bebendo e não se conforma com uma latinha, quer beber o bar todo, então aquilo tem muita entidade ali. Se tem 5 pessoas bebendo numa mesa, tem 5 eguns, 5 espíritos de pessoas que viveram talvez cachaceiro, tá tomando, usando teu corpo para satisfazer as emoções, usando o seu corpo para subtrair energias que eles não conseguem mais porque são desencarnados. Então existe uma interferência espiritual no mundo físico. Ela é invisível, você não vê, mas ela existe. Quem é clarividente vê, ouve, escuta, até uma voz do além. Quem não tem clarividência não sabe. Então, um lugar que tem muita aglomeração, muita energia negativa misturada com positiva, então não é legal ser em fluxo, em massas de pessoas. Outro local também muito polêmico de eu falar aqui é a academia. Mago Nelson, a gente tem que cuidar da energia da gente, tudo bem, pode fazer tua malhação, teu Cooper, exercício é saúde, é vida, mas academia existe muito o espírito de vaidade, do corpo perfeito. Quantas mulheres que deixam de comer, dá até a anorexia, fazendo aqueles regimes. Não sei nem para que tanto regime, que quando morrer vai virar osso só. E ficar aquele negócio todo de academia, ficar malhadão, tal. Então existe um espírito que não é contente com o seu próprio visual. E ele gosta da vaidade, do ego exibicionista, do ego extremo ali, de querer o corpo perfeito, querer ser melhor que os outros. Então tem muita vaidade. Essa vaidade aglomerada de forma inúmera, coletiva, né, naquele local, pode proporcionar energias densas negativas. E quem está com o campo aberto é um alvo fácil. Então essa é a minha resposta para você. Então é interessante, a gente tem que analisar tudo, gente, com os mínimos detalhes, né? Vou pegar uma caixa para depois fazer uma demonstração de algo para vocês. Olha, quem quiser fazer perguntas, a live é tema livre dentro da espiritualidade. Bem, dando continuidade, temos mais perguntas. Aqui tem a pergunta da Edna Ângelo Cunha. Ela é de Açailândia, Açailândia, terra do açaí, Maranhão. Ela pergunta: qual a ligação da cabala clifótica com as sensações humanas? Olha, é até de admirar. No Maranhão não tem nem muito magistas assim, né? A gente vê mais tericô de umbanda, de candomblé, né? Algumas quimbandas. É interessante alguém perguntar sobre a árvore clifótica.
Veja bem, clifótico é a concentração de forças emanadas ali, forças negativas, sombrias do universo. É o lado negro, que falar de cabala negra, que é um assunto controverso, polêmico, que até no judaísmo e os hebraicos, os hebreus, eles abominam. Mas existe dentro da cabala hermética não só aquela dimensão de mão branca, né, de mão direita, mas existe algo negro de mão esquerda, sim, dentro da cabala. E é um lado sombrio. Ela vem do lado obscuro da árvore cabalística. O objetivo de transformação pessoal, o objetivo de você mexer com a sua Clifford, né? Iluminação, a concentração ali das forças, né? Para você alcançar os seus objetivos, desenvolver uma força, uma resiliência particular de você mesmo. Então a cabala negra clifótica é um tema complexo, controverso, e são práticas esotéricas espirituais muito avançadas. Então é necessário ter conhecimento para lidar com essas energias. Muito conhecimento mesmo, é muito vasto falar sobre a nossa Clifford, né? Vem outra pergunta relacionada aos oráculos. Essa não... Eu tive até uma live com as bruxas, nós falamos sobre oráculos, e tem algumas perguntas que não foram feitas porque o tempo nosso foi escasso, né? Não deu pra gente explanar tudo. Ele pergunta aqui, o Jário de Pádua Faria, de Nova Glória, Goiás. Tem muito goiano hoje participando comigo. Existe adivinhação com o uso de sangue? É interessante essa aqui. Existem vários oráculos, meu amigo, inclusive o de sangue. Sangue que pode ser humano, pode ser de animal, chama sanguimancia. Uso do sangue para adivinhar os eventos futuros, muito eficaz, muito antigo e pouco usado. Ele é a observação que a gente faz do sangue, tanto do homem como do animal. A gente observa a cor, a consistência, o fluxo, a coagulação e outros aspectos mais que carrega ali nesse elixir vital que bombeia o nosso corpo, que é a nossa circulação sanguínea. Então essas técnicas podem incluir interpretação de manchas, simplesmente manchas do sangue, o análise do fluxo sanguíneo, como eu falei, uso do sangue em cerimônias ritualísticas, fazendo também a leitura e obtendo informações, respostas às suas perguntas. Tem raízes nas culturas variadas, antigas, não uma determinada, mas em várias práticas antigas, para obter insights de orientação. É um oráculo muito perigoso, tenebroso e macabro. Então, quando se parte para esse campo energético, é muito perigoso. Tem que ser por alguém que tenha conhecimento, tem que estudar muito, vivenciar muito, principalmente, e práticas. Tudo é práticas. Porque é fácil você pegar um tarô, ali vem até os livretos para te mostrar um pouco sobre os significados, mas é diferente de oráculos que a gente pode colocar aqui, interessante, que é os búzios, né? Poucas pessoas sabem jogar os búzios nessas conchinhas aqui, né? Um oraculista, uma mão de búzio, a gente consagra tanto a nossa mão como os búzios, né? A gente saculeja para poder vibracionar, a gente pensa em algo proporcional, uma pergunta que a gente quer a resposta, simplesmente abre as mãos e a gente solta. Existe uma simbologia aqui oculta.
a forma que cai os búzios, o movimento que forma tanto da direita como da diagonal, da vertical. A gente tem que observar os búzios que caem aberto, aqueles que estão com a boca para cima, com o seu lado coroa para cima, aqueles que estão emborcados, quantos existe o negativo, então existe várias técnicas, então não é algo que está escrito num livrinho, tem que realmente você aprender na prática espiritual. Isso aqui é passado muitas vezes de pai para filho, de mestre para neófito. Então, as conchas é algo sagrado, conchas do mar. O mar é sagrado e traz em si muitos mistérios. O mar é a Calunga Maior. Por que Calunga Maior? Onde existe muitos naufrágios, muitas pessoas já pereceram. Então era um cemitério de campo aberto muito grande. O cemitério já é uma calunga menor, que é reduzido ali, né, em uma quantidade de túmulos. Agora o mar é um cemitério maior, né? Por isso que é chamado Calunga Maior. Em cada falange existe a Calunga Maior, tem suas entidades, como a Calunga Menor. E o oráculo de ossos. Quando se fala em oráculo de ossos, em necromancia, a pessoa só pensa, ossos humanos. Não, a gente utiliza ossos de animais, restos de animais que podem também ser usados para fazer o oráculo de ossos. Como ler ossos? Os ossos, o formato dos ossos, as cavidades dos ossos, as partes porosas dos ossos, tudo tem um significado simbólico dentro da espiritualidade. Há um dente de javali, a gente usa aí, ossos de animais. Não precisa ser necessariamente humano, pode ser animal. Até uma coxinha de galinha que você come serve. Você comeu a carne ali e vai usar os ossos, secam os ossos e usa para fazer o oráculo. Uma pergunta aqui. Jéssica Amarante, Rio de Janeiro. Ela pergunta sobre pêndulos. Mago Nelson, qual a utilidade dos pêndulos? Como eu posso saber pendular? Como vou saber acertações usando um pêndulo? Bem, existe curso para isso, né? E quem é vivenciado com as energias, ele sabe concentrar um pêndulo. O meu é um pouco exageradinho, mas está aqui. Esse aqui é meu pêndulo de madeira, né? De pau-brasil aqui, ó. Tem uma bolinha. Isso aqui, eu sou hipnoterapeuta quântico. Eu uso o pêndulo para hipnotizar. Aí eu faço esse movimento, que consiste em você se concentrar olhando. Eu vou fazer comandos, a pessoa vai estar olhando para o pêndulo fixadamente. Vou dar comandos e vou hipnotizar uma pessoa usando um pêndulo. Quando vou fazer uma mesa radiônica, aqui eu estou reconhecendo o centro da minha mão, o centro de um gráfico. E simplesmente deixo suspenso no ar. E ele simplesmente sozinho, aí, eu não estou balançando. Pêndulo me revela. Ele te ouve. Mas Mago Nelson é algo inanimado. Quando um objeto, se ele for energizado, ele tem vida. Sabia disso? Ele tem vida. Tudo que tem energia tem vida. Mago Nelson, então esse pêndulo acaba tendo vida? Sim. Tudo que tem energia tem vida.
E a energia é muito forte que pode trazer uma vibração bastante esclarecedora. Para isso usamos ele para também fazer as consultas radiônicas, holísticas, quânticas. Aí nós usamos ele para alinhar, para desalinhar. Então, muito antigo, muito eficaz, muito poderoso. Assim como usamos para abrir a nossa live, nós usamos os sinos. Você já observou por que as igrejas usam o sino? Existe uma força oculta. Isso aqui é algo invocatório. Você vai ouvir muito nas igrejas, principalmente católica, em horas abertas. Você vai ver principalmente, aliás, todas as horas, não é hora aberta, não é de hora em hora. Ali se é 1 hora, 2 horas, 2 badaladas, e isso aqui tem vibrações que vai dentro do seu subconsciente. E olha, isso não é coincidência. Os sinos é colocado nas catedrais, nas igrejas, de propósito, para canalizar a energia, para manipular as pessoas através da badalada. Isso aqui vai dentro do seu subconsciente. Quando a gente bate um sino para o astral, estamos chamando entidades, invocando os mortos, os santos, as almas poderosas dos nossos ancestrais, né? Tudo dentro do nosso campo vibracional, né? A gente conecta ali com a ancestralidade. Então tudo é importante. Se vocês têm perguntas, a live hoje é tema aberto. Então vocês podem fazer suas perguntas que nós te daremos a resposta aqui. Se não houver mais pessoas, eu vou encerrar a live por hoje. Respondi bastante perguntas, né? Falei coisas aqui talvez que você não saiba, é um conhecimento agregado. Nunca é demais o conhecimento. Não deixe de compartilhar essa live, deixar o seu like. Tudo isso ajuda. Vou fazer uma piromancia aqui com vocês, com a chama nesta tela. Canalizar aqui uma energia forte para nós, né? Inclusive para você que está em casa, firma teu pensamento. Se você quiser colocar agora ou depois que essa live vai estar gravada, você coloca um copo com água. Pode acender uma vela também junto com essa egrégora aqui aberta. E peça o que você quiser, tá ok? Fixe agora. Vou fazer algo aqui para vocês sobrenatural. Fixe agora na chama dessa vela. Ou simplesmente olhe nos meus olhos aqui agora. Força maior, equilíbrio quântico. Eu agora harmonizo tudo que está desalinhado na vida dele, na vida dela. Dentro do meu olhar está aqui o comando. Ordeno que todas as energias negativas de direita, de esquerda, se alinhem de uma forma surpreendente. As sombras, a luz, pêndulo, canaliza agora a energia, os fluidos atmosféricos universais. Traga na chama desta vela, do fogo neste momento, para a vida dessa pessoa, a luz
do entendimento, da sabedoria, do discernimento, das coisas que não podem ser compreendidas pelos homens normais, pelos homens simples e leigos. Traga a sabedoria milenar até aqui a nós. Eu peço aos ancestrais da magia que neste momento quem estiver ouvindo esta live, que está firmado nos meus olhos, que estão olhando o meu poder ancestral, seja agraciados, abençoados, iluminados, despertos e seus caminhos, todos que estavam fechados, sendo abertos. Assim é e assim está feito. Ativado está. Assim é e assim está feito. Muito bem. Vocês, a hora que quiser sentir esta força, essa energia, não fica com pena, acenda uma vela, coloca um copo com água para canalizar esta força. Depois que a gente terminar, você pode beber essa água, que ela está fluida. Vai servir para curar enfermidades, afastar energias negativas de você e até para poder te orientar. Pois uma canalização espiritual surte muito em seus efeitos. Então, eu me despeço agora. Foi muito bom estar aqui com vocês esse tempo. Bênçãos fraternais da luz a todos que estão ligados nessa egrégora. Pax et Lux. Amém. Pietam.